Pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme Cruz, eu sou estudante de Direito como vocês e a matéria de hoje é redação jurídica. Vamos dar como exemplo um modelo de parecer completo para redação jurídica, revisão de prova. Eu fiquei muito animado em gravar essa matéria porque eu andei dando umas revisões de prova antes da nossa prova lá e os colegas foram muito bem na prova. Alguns colegas me disseram, inclusive, que tiraram 10 na prova em função da revisão que a gente fez. Isso me animou a gravar esse vídeo para você, aluno de Direito, que vai fazer prova de redação jurídica. Essa redação jurídica, ela é importantíssima a gente guardar esse modelo, porque tem umas regras que são muito fechadas, muito sérias. Então, vamos lá. Parecer, em maiúsculo, centralizado. Primeiro ponto do parecer, a ementa. A ementa tem que ficar 4 centímetros da margem. A ementa, ela só tem frases nominais, ela inicia pelo fato gerador. Tem até 8 linhas, tá certo? A gente não pode, pessoal, usar dispositivos legais, nem nomes próprios, ok? A gente vai trabalhar na ementa também de 3 a 5 nexos causais. E sempre terminando, ponto, parecer favorável a, ou parecer não favorável a, e dizendo qual é a tua recomendação, isso na ementa, ok? E entre cada frase a gente tem traço. Na última frase é ponto, para a gente falar do parecer favorável ou desfavorável a alguma coisa. Ok, segundo ponto, pula-se 2 linhas, essa formalidade é importante, são detalhes importantes para a prova, para a gente garantir um 10. 2, relatório. Pula uma linha, a gente vai trabalhar então. Primeiro parágrafo qual é, pessoal? É a situação do conflito. Ou seja, é o fato gerador. O que, quem, ativo, passivo, tempo, lugar, causa, por quê. Um exemplo, trata-se de homicídio, de fulano de tal, e etc. Segundo parágrafo, foi o modo como aconteceu. Esse modo como aconteceu, pessoal, como exemplo, a ação começou quando o acusado, e a gente conta um pouquinho do como, da história, do fato ocorrido. Terceiro parágrafo, a gente fala um pouco da consequência. Em função disso, ou por isso, ocorreu, então, o afastamento definitivo do trabalho da pessoa, etc, etc. Ok? Terminando com, é o relatório. Fundamental, tá, pessoal? Pulamos mais 2 linhas e entramos na fundamentação. Fundamentação é a terceira parte da nossa ementa. Vamos agora passar a folha aqui. E a gente chega na fundamentação. O primeiro parágrafo da fundamentação qual é, pessoal? É um parágrafo de introdução. Esse parágrafo de introdução, nós podemos começar, infelizmente, muita injustiça vem sendo cometida nos dias de hoje, ou existe muita violência doméstica, e vamos por aí afora. É um contexto mais global. O segundo parágrafo já vai direto para a argumentação protese, ou seja, vamos tratar o que o autor está pleiteando. Então, por exemplo, esse caso é um exemplo de um fumante. Nós tratamos aqui um tema que foi prejudicada a saúde dele em função de cigarro, e nós vamos tratar do tema aqui, como, por exemplo, a Cia Souza Cruz deve ser responsabilizada pela morte, pois induziu a fumar, e também omitiu os malefícios do cigarro, e além disso, é importante essa estrutura, pessoal, muito importante. A questão, o pois e o e também para reforçar e o além disso, ok? Reforçando argumentos protese. Terceiro parágrafo, é o argumento de oposição. É onde você enfraquece o argumento de oposição, ou aquele argumento contrário à tese que você está defendendo. Ou, por exemplo, embora exista hoje divulgação dos malefícios do cigarro, na época não se sabia e acabou se induzindo a fumar. Então você, ok, você tem hoje a propaganda dizendo dos malefícios, mas na época que ele iniciou a fumar não. Então, por mais que o argumento de oposição possa trabalhar essa questão, você já entra enfraquecendo ele. Quarto parágrafo, por exemplo, argumento de autoridade. Aqui eu estou tratando dos principais argumentos, tá, pessoal? Evidentemente a gente tem que ficar atento ao argumento que está sendo pedido na prova. Mas vamos lá, o quarto argumento que é o de autoridade. Exemplo, é a lei, vamos na lei. Exemplo, o artigo 196 do Código Penal dispõe, e a gente trata do tema, que dispõe o artigo legal, que trata da questão aqui do fato gerador.
Ok? Quinto parágrafo, o argumento de causa e efeito. Né? Na verdade, como o nome está dizendo, né? Já que aconteceu alguma coisa, então já que foi feita alguma coisa, ocorreu aquilo. O exemplo aqui é uma situação do bebê recém-nascido, que foi liberado antes da época, prematuramente. Então, já que o recém-nascido, prematuro e abaixo do peso, foi liberado, fica caracterizada a responsabilidade do hospital em liberá-lo. Causa e efeito. Fez-se alguma coisa e acabou tendo consequência uma outra. Depois vamos ao quarto. Pulamos 2 linhas. Ao quarto, que é a conclusão, pessoal. A gente conclui o parecer. Né? Um exemplo aqui. Em face do exposto, sugere-se o acolhimento do pedido pelas razões tais e tais. Ok? E a última parte. Pula 2 linhas, parte autenticada. A gente bota local, data, no nosso caso aqui Rio de Janeiro, né? Data tal, assinatura, nossa assinatura, nome por extenso normalmente, e o nome da carteira funcional do especialista que fez o parecer. Ok, pessoal? Encerramos aqui nossa aula sobre o parecer completo. Uma boa prova para vocês e uma boa noite.